Hoje, vamos contar a história de Yecon, o anjo que iniciou o primeiro pecado sobre a terra. Um ser celeste que, movido por um desejo antigo e indecifrável, quebrou o equilíbrio entre o céu e os homens, marcando para sempre o destino da criação. Poucos conhecem seu nome, mas as consequências de seus atos ecoam até hoje. Se este tipo de conteúdo toca algo em você, peço com sinceridade que deixe um like e apoie este canal. Isso é fundamental para que essas narrativas continuem a ser contadas com profundidade, beleza e respeito pelas escrituras esquecidas. No princípio dos tempos, quando os céus eram ainda inteiramente harmônicos e a terra caminhava em sua inocência primitiva, havia um grupo de espíritos santos designados para observar a criação humana e proteger, lá dos desvios do caos. Eles eram chamados vigilantes, e entre eles havia um que resplandecia com sabedoria mais intensa do que o ouro das estrelas e com olhos mais penetrantes que as profundezas dos mares. Seu nome era Yecon. Ele contemplava com fidelidade os caminhos da humanidade, e sua presença era como uma tocha acesa entre os filhos da alvorada. No entanto, o que é elevado pode inclinar-se, e o que brilha pode desejar mais do que a luz que lhe foi dada. Pois aconteceu que o coração de Yecon, vendo a beleza das filhas dos homens, desejou aquilo que era selado. Não foi o desejo carnal apenas, mas um anseio por tocar o que era proibido, por unir aquilo que fora separado por decreto divino. A tentação não nasceu do exterior, mas brotou como raiz invisível dentro da alma ardente, até que se tornou pensamento e depois palavra. Ele falou aos seus irmãos, os outros vigilantes, e lhes disse: desçamos e tomemos esposas entre os filhos da terra, e misturemos a eternidade com o pó. E o que era sussurro tornou-se clamor, e o que era hesitação tornou-se pacto. Todos se reuniram em um mesmo lugar, e de comum acordo selaram um juramento entre si, dizendo: juremos todos juntos e não voltemos atrás do que decidimos. E eles juraram, e ao fazê-lo, rasgaram o véu que separava o céu do mundo mortal. Yecon foi o primeiro que falou, e por isso dele é a marca do início, a marca do que foi pela primeira vez quebrado. Assim desceram à terra, encarnaram formas, tomaram esposas e ensinaram aos homens coisas que jamais haviam sido confiadas ao barro respirado por Deus. Dessas uniões nasceram gigantes de poder inaudito e violência sem medida. Eles devoravam tudo quanto encontravam, construíam torres para alcançar os céus e ensinavam guerras onde antes havia silêncio. Os homens aprenderam a forjar espadas, a conjurar segredos, a pintar o rosto com beleza enganosa, a domar os astros e a manipular os ciclos da terra não com reverência, mas com domínio, e tudo que antes era harmonia passou a tremer. Os animais se escondiam, os rios se turvavam, e até os céus pareceram calar-se diante do que acontecia. Yecon observava. Aquilo que ele começara se tornava um rio impossível de conter. O conhecimento proliferava, mas o espírito esmorecia. O mundo deixava de ser criação e se tornava campo de disputa entre luz e trevas misturadas. E enquanto os anjos que vieram com ele mergulhavam mais fundo nos prazeres e nas ciências profanadas, Yecon começava a compreender que o que havia sido iniciado não poderia ser desfeito por mãos celestes ou humanas. O erro não era mais reversível, tornara-se carne, sangue e geração. O Altíssimo viu. Viu a dor dos justos, os clamores dos inocentes, o sangue derramado sobre a terra, que subia como fumaça até as suas narinas. E ainda que sua paciência fosse vasta como o céu sem fim, chegou o tempo em que ele pronunciou julgamento. Os céus se abalaram, as montanhas tremeram, e a palavra do Senhor foi enviada não como brisa, mas como espada. E Yecon soube não por som, mas por ausência de som que o momento havia chegado. E quando o céu silenciou, não foi por ausência de poder,
mas por excesso de justiça contida. Porque há tempos marcados não pelos ponteiros, mas pelo peso da transgressão. E o tempo da colheita havia chegado. A terra, inflada de orgulho e violência, respirava num ritmo estranho, como se cada raiz gritasse em agonia e cada pedra soubesse que havia sido traída. Os vigilantes continuavam entre os homens, não mais como guias ou guardiões, mas como reis ocultos, como mestres sombrios de um saber que não redime, mas separa. Eles já não se lembravam da luz que os havia gerado ou, se lembravam, a detestavam. Yecom, no entanto, não se embriagava com o domínio. Ele sentia, mais do que os outros, o eco das correntes que se aproximavam. Ele conhecia o Eterno não como os homens conhecem, mas como quem já viu a glória, como quem já habitou entre os relâmpagos e os cânticos mais antigos que o vento. E essa memória o queimava mais do que o desejo o havia inflamado. Suas noites tornaram-se longas. Seus olhos viram além da carne. E ele começou a perceber que o seu nome estava gravado não apenas na história dos homens, mas na acusação celeste que se formava. As cidades cresciam e, com elas, os altares erguidos aos vigilantes. Sacrifícios eram oferecidos não ao Deus Altíssimo, mas aos anjos caídos que agora caminhavam como semideuses entre os mortais. O sangue escorria entre os tijolos, as crianças aprendiam encantamentos, os sábios disputavam poder com feitiços e metais. As mães davam à luz filhos com olhos que não pertenciam a este mundo. E os nefilins, gigantes orgulhosos e cruéis, dominavam os campos, escravizando os fracos, construindo templos para si próprios, bebendo do que não lhes pertencia. E então veio a ordem. O céu, que havia esperado, moveu-se. Não com ira cega, mas com a precisão de um decreto eterno. O Altíssimo convocou seus mensageiros, os que não haviam se corrompido, e lhes entregou tarefas que não podiam ser adiadas. A Rafael foi dado o comando de prender Azazel e lançá-lo no deserto, amarrado com correntes de fogo, debaixo de pedras afiadas, onde ele aguardaria o julgamento final. A Miguel foi confiada a missão de reunir os vigilantes e selá-los nas profundezas da terra, em cavernas de escuridão eterna, onde o tempo não canta e onde os nomes são esquecidos. A Gabriel foi ordenado que semeasse dissensão entre os nefilins, para que eles se destruíssem entre si, e o sangue dos gigantes caísse sobre os altares que haviam profanado. E Ecom, para ele não foi enviado um anjo. Para ele veio o próprio silêncio de Deus. Ele não resistiu, ele não fugiu. Quando a sombra do decreto o envolveu, ele caiu de joelhos não em arrependimento, mas em compreensão, pois ele soube, naquele instante, que o que havia começado com um pensamento seria selado com uma ausência. Não seria condenado com palavras. Não haveria sentença gritada, nem fogo visível, mas seria levado para onde nem luz nem trevas reinam. O Tártaro, o abismo anterior ao tempo, onde os ecos morrem antes de nascer, e foi lançado para lá. Não por força, mas por destino. As correntes que o envolveram não eram feitas de ferro, mas de lembrança, e o selo sobre sua prisão não era inscrito em pedra, mas na vontade do Criador. Lá ele foi deixado entre outras vozes que jamais serão ouvidas, entre gemidos que não se traduzem em língua alguma. Ele viu o último vislumbre da criação antes de ser envolvido pela não existência. Mas mesmo ali, no mais profundo da queda, Ecom lembrava da beleza do princípio. Lembrava do instante em que a ideia do pecado tocou sua mente como uma brisa quente. Lembrava da primeira vez em que viu os olhos de uma mulher e desejou o que era vedado. E mais do que tudo, lembrava que foi ele quem falou primeiro. Ele, e não outro, proferiu a sugestão que levou centenas a cair, milhares a sofrer, e o mundo a corromper-se. No silêncio do Tártaro, ele ainda ouve os nomes dos outros.
ele escuta Sembijasa chamando pelos filhos perdidos. Ouve Azazel ainda debatendo-se em vão, e sabe que o seu nome está ali não por acidente, mas por origem. Assim passou o tempo, ou o que existe além do tempo. E embora seu corpo estivesse aprisionado, sua influência ainda se arrastava pelo mundo. Os homens continuavam a construir armas, a amar o que destrói, a buscar o que não lhes é devido. E o nome de Yekon, ainda que esquecido pelas bocas, permaneceu impresso no destino da humanidade como a primeira rachadura no vaso da criação. E quando os vigilantes foram lançados nas profundezas e os seus filhos destruídos pelas espadas de fogo e pela fome que o próprio céu enviou, a terra permaneceu em silêncio por um breve instante, como se tentasse recordar-se de quem havia sido antes do toque da transgressão. Mas o que fora semeado não podia mais ser arrancado, pois as palavras sussurradas pelos caídos continuavam ecoando em corações humanos e as obras das mãos ensinadas pelos vigilantes ainda permaneciam como cicatrizes no barro moldado pelo Eterno. As cidades erguidas com orgulho não caíram com os gigantes. Os artefatos criados para o domínio ainda brilhavam ao sol. E no mais íntimo das gerações nascidas após o dilúvio, havia ainda um gosto pelo oculto, uma sede por controle, um fascínio pelo poder que ultrapassa os limites da carne e do espírito. Os homens que vieram depois dos dias do castigo não conheceram Yekon, nem seus companheiros, mas herdaram seus gestos, herdaram o desejo de transcender não por adoração, mas por desafio, herdaram o impulso de romper o sagrado. Não para entender, mas para usurpar. E assim, mesmo sem saber o nome daquele que primeiro ousou, eles repetiam sua intenção em cada torre construída para tocar o céu, em cada lei feita para dobrar a criação segundo sua vontade, em cada gesto que profanava o tempo com pressa e o corpo com vaidade. E Yekon, mesmo cativo no abismo, sentia, pois embora os seus olhos estivessem fechados para o mundo visível, sua essência ainda escutava o pulsar das eras, ainda percebia o ranger dos portões da vontade humana. Ele via com a visão dos que estão além as sementes de sua escolha, germinando por milênios, tomando novas formas, adaptando-se à linguagem dos impérios e das religiões, dos tratados e dos códigos, mas sempre mantendo a mesma raiz, o desejo de ser como Deus sem Deus. Foi então que os céus enviaram um novo aviso, não com anjos visíveis, mas com sinais dispersos, que apenas os que tinham olhos de temor podiam reconhecer. Estrelas que desapareciam sem motivo, sonhos que se repetiam em diferentes povos, descrevendo o mesmo trono vazio e a mesma luz eclipsada. Crianças que nasciam com sabedoria precoce e morriam antes de pronunciar suas primeiras palavras. E entre os sábios, os poucos que ainda buscavam com reverência, começaram a surgir murmúrios de que o ciclo não havia terminado. Yekon, o primeiro a transgredir, não fora ainda julgado. Sua prisão era profunda, mas sua sentença não havia sido pronunciada. E o silêncio de Deus sobre ele não era esquecimento, mas pausa. Uma pausa tão vasta quanto o abismo que o continha. Porque há pecados que não se apagam com o tempo. E há nomes que não se podem apagar enquanto os atos que geraram continuam vivos no mundo. E assim, a terra viveu entre o esquecimento e a lembrança. Muitos seguiam suas vidas como se a queda dos vigilantes fosse mito. Mas outros, aqueles que sentiam no espírito o tremor do que está por vir, sabiam que o tempo da paciência não é infinito. E entre esses poucos, começou a se formar uma geração que chamava, não conscientemente, mas por afinidade. Chamava por forças esquecidas, por vozes aprisionadas, por promessas nunca cumpridas. E embora o nome de Yekon não fosse pronunciado, ele era invocado, pois o que se inicia no espírito jamais é contido pela ausência de palavra. A terra treme levemente antes do terremoto. O céu se cala antes da resposta, e o inferno, aquele espaço entre o ser e o esquecimento, escuta antes de se mover.
E o tempo passou sobre a terra como um rio que parece calmo em sua superfície, mas que guarda sob as águas uma correnteza ancestral. Os povos se multiplicaram, as línguas se separaram, as cidades se ergueram sobre ruínas esquecidas e as escrituras foram copiadas, rasgadas, seladas e reescritas, mas os fundamentos não haviam sido restaurados, apenas ocultos. Os homens chamavam seus dias de progresso, mas o espírito da criação chorava em silêncio, pois a impureza da origem ainda jazia sob o solo, e a promessa de juízo ainda não havia sido cumprida. Yecom permanecia no abismo onde o Altíssimo o havia lançado, em silêncio não apenas de som, mas de ser. Preso não por grades, mas por decreto eterno, ele não envelhecia, não dormia, não esquecia. Ele existia como ferida viva entre os mundos, como o primeiro nome manchado pela transgressão, como o som anterior ao trovão. E mesmo envolto em trevas, sua consciência tocava o que os homens chamavam tempo, não como sequência de dias, mas como tensão entre o permitido e o violado. E essa tensão começou a se intensificar, pois o coração dos homens, inquieto desde os dias de Noé, recomeçou a buscar saberes que não lhes pertenciam. Não de forma aberta, como fizeram os vigilantes, mas sob véus de ciência, sob máscaras de razão e ambição sutil. As nações se encheram de luzes artificiais, mas os olhos tornaram-se mais escuros. Edificaram templos sem altar, altares sem sacrifício, sabedoria sem temor. E quanto mais subiam suas torres de dados e ferro, mais frágeis se tornavam suas almas. O céu não falava, mas observava. O abismo não se movia, mas estremecia. E então, em algumas partes esquecidas do mundo, surgiram visões. Homens e mulheres começaram a sonhar com cidades afundadas em silêncio, com tronos vazios, com figuras cobertas de véus, de cujos rostos apenas os olhos brilhavam, olhos sem misericórdia, olhos que viam o princípio e o fim ao mesmo tempo. Em suas visões, eles ouviam um nome, ou parte de um nome, ou apenas o eco de um chamado sem forma, algo como Ye, algo como dor, algo como origem. E acordavam em pranto, ou em fúria, ou em silêncio absoluto, como se uma parte de si tivesse sido tocada por algo maior do que o mundo. Aqueles que tinham ouvidos espirituais começaram a discernir os sinais. Não era uma manifestação ainda não. Era o mover daquilo que estava além do mover. Era o estremecer da caverna sem fundo. Era o sussurro do que ainda não voltou a falar, mas que nunca cessou de ser. E embora nenhuma boca dissesse claramente, muitos começaram a agir como se algo estivesse voltando. Profecias esquecidas foram reexaminadas. Símbolos enterrados foram redescobertos. Antigos livros, escondidos por séculos, reapareceram nas mãos de leitores imprudentes. E entre esses leitores, surgiram os primeiros a repetir não como oração, mas como invocação nomes que o céu havia mandado calar. Eles não sabiam o que diziam, mas sabiam que o que invocavam trazia poder. Um poder antigo, um poder que queimava lentamente, por dentro, como brasa escondida sob cinzas. E entre esses nomes, um tremia mais do que os outros. Não por ser o mais forte, mas por ser o primeiro. Yecom, o iniciador. Aquele que não apenas caiu, mas fez cair. Aquele cujo pecado não foi luxúria, nem orgulho, nem revolta declarada, mas ideia. Ele foi o primeiro a imaginar a ruptura, o primeiro a desejar o que estava selado. E essa ideia, lançada como semente, agora brotava em uma geração que jamais o conheceu, mas o refletia como espelho do abismo. E nesse tempo, entre os véus da realidade, a prisão de Yecom tremeu. Não foi um tremor físico, pois o tártaro não conhece matéria. Foi um estremecimento do decreto, uma rachadura invisível no selo, uma vibração no tecido do esquecimento. Yecom sentiu e não se alegrou. Pois aquele que conhece o Altíssimo sabe que o tempo do silêncio antecede o tempo da sentença,
Ele sabia que se o selo estava prestes a ceder, não era para libertá-lo, mas para trazê-lo diante do tribunal. E o céu, ainda em silêncio, preparava sua resposta. E então chegou o tempo que não tem nome, o instante que não se inscreve nos calendários dos homens nem nos ciclos das estrelas, mas que pulsa no coração do Altíssimo como o cumprimento inevitável de tudo o que foi dito antes do princípio. E nesse tempo que não se mede, o selo que continha Iecom no abismo tremeu não por fragilidade, mas porque aquilo que havia sido determinado desde antes da fundação do mundo se aproximava de sua consumação, pois o Altíssimo sela e também desvenda, não por impulso, mas por justiça, e quando o tempo da justiça chega, nada o detém, nem abismo, nem esquecimento, nem distância. O selo que envolvia Iecom, tecido com os fios da sentença divina, estremeceu como uma nota grave em uma sinfonia cósmica, e a prisão que era mais densa que o espaço e mais silenciosa que a morte se abriu, não com violência, mas com autoridade. E naquele momento, Iecom foi arrancado da não existência para ser exposto diante do que sempre foi. A verdade absoluta que não muda, mesmo quando os mundos mudam. Ele não retornou à forma, não se fez carne, não caminhou, mas foi trazido à presença do Eterno como essência desnuda, como consciência pura, como ferida viva na tapeçaria do tempo. E diante dele não havia tribunal, nem acusadores, nem necessidade de palavras. Pois tudo já estava revelado, e a criação conhecia seu nome não com os lábios, mas com as consequências. Os anjos que guardavam os limiares do trono se ocultaram em reverência, os serafins calaram suas vozes eternas, e os querubins, que dançam diante da glória, se detiveram, pois aquele que agora estava presente não era apenas um transgressor, mas o primogênito da transgressão, o primeiro que concebeu em pensamento aquilo que ainda não existia, aquele que deu forma à ideia de ruptura, e por isso era mais antigo que os próprios atos de queda que dele surgiram como rios de trevas. Iecom foi posto diante do Altíssimo não para ser interrogado, mas para ser revelado. E a revelação de Iecom não foi feita com luz, mas com silêncio. Um silêncio tão denso que esmagava toda a linguagem, pois nesse silêncio se encontrava a sentença, a confirmação do que ele se tornara. Ele viu, não com olhos, mas com a essência espiritual que não pode mentir. Viu tudo o que havia nascido da sua escolha. Viu os rostos dos homens que desejaram ser como deuses, as mãos que construíram torres em desafio ao céu, os corações que acolheram o saber sem temor e a vaidade como virtude. Viu as gerações que herdaram sua semente e que continuaram a repetir seus passos sem conhecer seu nome, e então compreendeu que seu pecado não foi um ato isolado, mas o início de uma linhagem, não de carne, mas de tendência, de inclinação, de desejo sem limite. E enquanto via, não suplicou, não negou, não falou, pois diante do Eterno não há defesa quando a própria existência se torna prova. E foi ali, sem palavra e sem gesto, que recebeu sua sentença, não como chama que consome, nem como espada que corta, mas como exclusão. O Altíssimo não o destruiu, pois a destruição ainda preserva a memória. Não o perdoou, pois a raiz do que ele iniciara ainda germina no mundo. Não o redimiu, pois não há redenção para o que escolheu inaugurar o mal como princípio. E assim, Iecom foi retirado de toda a realidade, lançado para além do tempo, para além do esquecimento, para uma região onde nem mesmo as trevas possuem substância, onde não há forma, nem eco, nem sequer ausência, apenas o não ser. Foi colocado onde nem anjo nem homem pode ir, onde nem mesmo os nomes têm som, onde a memória de sua existência será como poeira entre dois ventos que jamais se encontram. E ali permanecerá, não por castigo, mas porque sua presença seria peso demais para qualquer mundo. A criação, ao perceber que ele não mais era, respirou com temor, pois o primeiro pecado fora julgado.
mas sua sombra permanece nas intenções dos corações. E enquanto houver desejo por aquilo que foi selado, enquanto houver fascínio por ultrapassar limites, o eco de Econ ainda sussurrará entre as ruínas e entre os céus calados. E assim termina o caminho daquele que iniciou a queda, não com gritos, nem com chamas, mas com silêncio. E no silêncio tudo foi consumado. E assim terminou o caminho de Econ, aquele cujo pensamento abriu o abismo, cuja palavra gerou séculos de sombras, e cuja presença, mesmo silenciada, ainda ressoa nos limites da vontade humana. O juízo foi selado, a memória foi retirada, e o nome que iniciou a queda foi apagado do tempo, mas não das consequências. Pois enquanto houver no homem desejo de ultrapassar aquilo que foi delimitado pela sabedoria do Criador, enquanto houver encantamento por dominar o que não foi revelado, o espírito do primeiro transgressor continuará caminhando onde a linguagem falha e o silêncio pesa. Que esta história sirva como lembrete, não de medo, mas de consciência de que a origem da ruína nem sempre está no grito, mas na ideia sussurrada. Se esta narrativa falou contigo, se o peso do que foi contado ressoou no teu espírito, peço com respeito e sinceridade, deixe um like neste vídeo e apoie este canal. É por meio desse gesto que estas histórias podem continuar a ser contadas com reverência, beleza e profundidade, como merecem os nomes esquecidos e as verdades antigas.